momento vai estar tudo bem. Eu imagino agora Pedro olhando para os 10 discípulos desesperados, dizendo: ei, pessoal, olha aqui para mim, fica tranquilo. E os 10 olhando para Pedro e dizem: por que, Pedro? Porque eu os conheço demais, eu sou pescador. Fica tranquilo, fica nesse momento de tranquilidade, porque eu digo que vai acabar essa tempestade logo. Imagina que uma coisa, irmão, já quero dizer uma coisa para você. Pedro começou a incentivar aqueles 10 discípulos, junto com o seu irmão. A caminhada do cristão não é fácil, né, pastor? Não é fácil. Escuta aqui que eu vou dizer uma coisa de novo, que eu já falei no começo, vou falar agora de novo. Há momentos que o nosso barco está balançando demais, irmão. Há momentos que o nosso barco está parecendo que vai para o fundo. E nesse momento você vê que Deus levanta alguém para te dar uma palavra de incentivo. Deus levanta alguém para te dar uma palavra de incentivo. Dá ou não dá? Eu lembro que uma certa vez eu queria desistir do ministério. Eu falei para Deus, uma luta tremenda. Eu era novo convertido. Eu falei: Deus, eu vou parar, eu vou largar Jesus e vou voltar para o mundo de novo. Mas antes de eu ir para o mundo, eu falei: Deus, eu vou lá na casa do meu líder, eu vou lá conversar com ele, vou falar para ele que eu vou largar Jesus. Eu creio que Deus pode usar a vida dele, mas eu não aguento mais, Senhor, não tenho mais ânimo para seguir o teu caminho. E eu fui para a casa do meu líder. Cheguei na casa do meu líder e falei: meu líder, é o seguinte, eu vou largar Jesus porque eu não aguento mais, é muita luta, eu não consigo ficar longe do pecado, eu não consigo largar as drogas, eu vou largar Jesus, meu líder. E o meu líder olhou para mim assim: filho, não desista, porque Deus vai fazer muitas coisas na tua vida ainda. E eu olhei para ele e falei: meu líder, mas eu sou um homem pecador, eu faço muita coisa errada, pastor. Olhou para mim e falou assim: quem te disse que Jesus quer uma pessoa perfeita? Jesus quer usar você para confundir os sábios. Aquela palavra veio no meu coração e eu me animei. Eu falei: tá bom, então eu vou perseverar mais um pouquinho. E continuei, irmãos. Olha onde eu estou hoje, pregando pelo todo o Brasil e por fora do Brasil. Maravilha. 8 anos que eu sirvo a Jesus, não abandonei ele, para a glória do Senhor. Porque Deus colocou pessoas do meu lado para me incentivar na hora da dificuldade. Eu vou profetizar na família, levante a mão direita no nome de Jesus. Eu profetizo que no momento da tua angústia, no momento da tua luta, que você pensa que vai acabar tudo, Deus vai levantar alguém para te ajudar e para te dar uma palavra de ânimo e de incentivo. Pedro começa a incentivar os 10. Calma, pessoal, que hoje vai dar tudo certo. Calma, eu conheço demais. Só que a Bíblia diz que a 4ª vigília da noite, estando eles dentro do barco açoitado pelos ventos, eles viram um homem de branco vindo na direção deles. E eles gritaram: é um fantasma. Aqui tem um mistério, irmãos, preste atenção. Quando eles gritaram: é um fantasma, a tradução original desse texto, no hebraico, no grego, sabe o que a palavra quer dizer? Uma das traduções é um espírito. Quando Pedro grita é um espírito, é porque Pedro era pescador. Agora imagine, agora eu vou te falar uma coisa aqui, irmão, não vou te entristecer não, mas escute uma coisa. O homem que estava dando incentivo para todos os 10, o homem que estava dando a palavra de incentivo para os 10 ficarem tranquilos e calmos, agora ele se desesperou. Porque a Bíblia não diz quem gritou é o fantasma, mas quem é que conhecia de mar aqui? Não era Pedro? Não era Pedro, pastor, que conhecia o mar? Então quem gritou é um fantasma, era Pedro. Por quê? Porque naquela época, não é diferente de hoje. Para quem vive no mar, existem lendas, irmão. Aqui no Amazonas, lá no Amazonas tem umas lendas da Iara. Existe a lenda da mulher que pega o homem no rio. E naquela época não era diferente. Existiam lendas também. Todo pescador vive de lendas, irmão, infelizmente. Por isso que falam que pescador mente muito. Tinha lenda naquele tempo. Pedro, por conhecer aquela vida, por viver aquela vida de pescador, ele sabia das lendas daquela região. Existia uma lenda que dizia que existia uma rainha do mar, que era uma mulher de branco, que esta mulher vinha pelo mar para afundar o barco das pessoas. E Pedro, como ele era o único conhecedor disso, eu imagino agora Pedro, o único que estava incentivando, começa a gritar: é um fantasma, com medo. Agora imagina aqui como é que ficou o barco, irmão. Eu imagino agora os 10 discípulos olhando para Pedro. Poxa, o cara que estava me dando incentivo agora está desesperado.
acabou-se tudo, acabou a fé, acabou a esperança. Deixa eu te falar uma coisa, filho. A maior prova que Deus não prova ninguém, mas a maior prova que você demonstra para Deus que você serve verdadeiramente a Ele é no momento que não tem ninguém do teu lado para te incentivar. É nesse momento. Malaquias 3,18. Agora vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Porque é muito fácil, irmão, eu passar por uma prova e eu ouvir uma palavra de incentivo. É muito fácil eu passar por uma prova e o meu pastor levar-me pela minha mão. É muito fácil, pastor, eu passar por uma prova e deixar meu pastor passar a mão na minha cabeça. Mas quero ver você passar na prova quando ninguém te dá valor mais. Quero ver você passar uma prova agora, irmão, quando ninguém agora tem possibilidade de estender a mão. Até aquele que estendia a mão para você também está desesperado. Eita, e o barco continua balançando. O barco continua balançando no vento, com tempestade. Aí Pedro grita: é um fantasma, é um espírito. Agora acabou tudo, eu vou morrer, porque vieram matar a gente, vão afundar o nosso barco. Agora os 12 discípulos desesperados dentro do barco. Só que a Bíblia diz, irmão, que Jesus vinha. Sabe por que Pedro pensou que era um espírito? Porque Jesus era um rabino, era formado, e por ele ser rabino, era a ordenança de todo rabino usar branco, bata branca. Agora imagine, irmão, no meio da noite, não tem ar, não tem luz, não tem lua, o vento batendo, tempestade, vê um ser de branco, barbudo, cabeludo, andando por sobre as águas de branco. Era um fantasma. Pedro pensou que era um fantasma, mas Jesus, conhecendo o coração do homem, a primeira atitude que Jesus faz é essa. Ele gritou do meio do mar: ei, calma, tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Jesus deu 3 decretos: tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. amém. 3 decretos que Jesus lançou para os discípulos. Quando Jesus grita no meio do mar: ei, sou eu, não tem mais. A Bíblia diz que Pedro, sendo afoito como ele era, ele gritou: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Jesus, ouvindo Pedro falar, ele entendeu uma palavra-chave que Pedro usou ali. Pedro usou uma palavra-chave muito importante aqui, irmão, que eu quero que você aprenda nessa noite. Pedro, quando ele grita: Senhor, se és tu mesmo, manda me ter contigo. Porque Pedro não disse assim: ó, Senhor, se for tu, eu vou andar por sobre as águas. Ele não falou: Senhor, se for tu, eu vou descer agora e nada vai me acontecer. Senhor, se for tu, me permita andar por sobre as águas então agora. Não, Pedro falou a palavra correta. Ele disse: manda, porque ele sabia que na vida de Jesus estava todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra também. E Jesus, quando ouviu a palavra-chave, ele viu: poxa, Pedro sabe que eu tenho todo o poder, então o camarada sabe. Ele falou: Senhor, manda ir ter contigo. Falei: poxa, não posso deixar de ouvir esse pedido, porque ele ouviu a palavra certa, usou a palavra certa. Pedro, então vem, anda por sobre as águas. Agora imagine aqui comigo. Pedro, ele pensou, irmão, que era um fantasma. Pensou ou não pensou? Quem está me ouvindo, diga amém. Os irmãos estão dormindo. Acorda aí, irmão, acorda aí. Cutuca teu irmão aí, acorda aí, irmão. Acorda aí que o pastor vai. Acorda aí. Agora imagine aqui comigo. Pedro estava duvidando, irmão, que era Jesus. Porque se Pedro não duvidasse, ele não ia pedir para Jesus andar por sobre as águas. Ele falou assim: Pedro falou assim: Jesus, eu não acredito que é o Senhor não, mas se for o Senhor, então manda ele ter por sobre as águas comigo. Aí aquele homem de branco, aquele fantasma, grita lá: ei, então vem. Você acha que Pedro pulou dentro das águas, mano? Você acha que Pedro pulou? Pulou ou não pulou? É lógico que não pulou, irmão. Se ele estava pensando que era um fantasma, ele não ia pular, ele não era louco. Só se fosse um louco mesmo para pular sobre as águas. Imagina agora Pedro aqui com muita cautela,
descendo do barco, pisou na água, firmou o passo, o primeiro passo, opa, primeiro já foi, não sei se eu pisei na pedra, mas eu sei que eu estou de pé. Pisou o outro, opa, não sei se é pedra que eu estou em cima, que eu estou enxergando nada, mas eu estou andando, estou sobre as águas. E a Bíblia diz que ele começa a andar por sobre as águas, começa a ir em direção a Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que ele olhando para as ondas, e o vento, ele começou a submergir. Eu vou te contar um mistério aqui nesse texto, irmão. O pastor deve saber, porque ele estuda, eu sei que ele estuda um pouco a palavra acerca da teologia, do contexto histórico dessa passagem. Quando Pedro afunda, irmão, ele afundou por um propósito, ele afundou com um sentido. Há quem diga que Pedro afundou porque ele olhou para o vento. Eu te digo que ele não afundou porque ele olhou para o vento. Não foi. Não foi por causa do vento. Por quê? Porque Jesus tinha dado uma ordem para os discípulos antes de sair. Jesus tinha colocado os discípulos dentro de um barco, irmão. E a vontade de Jesus era que eles ficassem dentro do barco. E a vontade de Jesus era chegar no barco. Diz no livro de Marcos a mesma história. Marcos fala que Jesus ia adiante, só que a visão de Marcos estava errada, porque se Jesus quisesse vir adiante, ele não tinha se mostrado perto do barco, ele tinha feito que nem Filipe, se transportado até o outro lado. Jesus não queria ir além do barco, Jesus queria chegar no barco. Agora escute aqui uma coisa: quando Pedro começa a afundar, ele afundou, sabe por quê, irmão? Porque ele confiou no que ele pensava que era certo. Ele pensava, ele confiou em si mesmo. Autoconfiança é o que muitas das vezes tem destruído o cristão dentro da igreja. Autoconfiança. Eu canto bem, eu prego melhor, eu faço acontecer. E é nesse momento que vai começando, ó meu filho, a afundar. Porque o único que tem que estar, a tua confiança tem que estar nele, não em ti. Pedro começa a afundar, irmão, porque ele pensou que ele podia. Imagina aqui comigo, irmão, na lógica do nosso pensamento, vamos usar a cabeça agora. Se eu fosse Pedro, irmão, eu não ia afundar por causa de um vento. Se eu estou andando por sobre as águas, puxa, é meu Jesus, por que eu vou afundar? Não foi por causa do vento, foi por causa da autoconfiança dele. E a Bíblia diz que ele começa a submergir e grita: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus foi lá, tomou ele pela mão direita. Isaías 41:13, esse que te tomou pela mão direita, te digo, não temas, porque eu te ajudo. É eu que te ajudo, diz o Senhor. E ele levantou Pedro, e antes de Pedro e Jesus ir para o barco, Jesus lançou uma palavra para ele. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Se eu fosse Pedro, irmão, eu teria naquele momento me revoltado, porque Pedro era um homem revoltado. Você sabe disso, que Pedro era um homem que tinha um caráter forte. Poxa, Jesus, eu andei por sobre as águas, o Senhor estava, em vez de estar me elogiando, o Senhor está me criticando. Mas Jesus não, em vez de dar uma palavra de incentivo, de amor, Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu é um fraco, tu não sabe nada, tu é um homem de pouca fé, porque tem coisas que você não precisa fazer. Escute aqui uma coisa que eu vou falar, irmão.